School. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Para você que não sabe dos últimos acontecimentos, dos últimos acontecimentos em Jerusalém, fazendo propaganda do boné do grupo Ebenezer. Não, Ágape. Ih, já foi uma heresia atrás da outra. Para aqueles que não sabem dos últimos acontecimentos em Jerusalém, nesta semana nós tivemos em conferência, desde quarta-feira até hoje. Já estamos todo mundo parrudo, alimentado, sovado, e todos esses termos do norte que eu aprendi quando cheguei aqui. Mas hoje é o dia do Senhor e vamos continuar agora em ritmo de EBD e à noite o nosso culto normal. Então eu quero, sem mais delongas, orar, pedindo ao Senhor a bênção do seu Espírito sobre nós, é o que nós precisamos quando nos debruçamos na sua palavra. E para podermos então passar a vez ao nosso professor de hoje, pastor Jairo Cáceres, que foi obviamente preletor da nossa conferência. Ok? Vamos orar. Deus querido, muito obrigado pela noite de descanso, pelo cuidado que o Senhor desponta sobre nós, com a tua misericórdia renovada nesta manhã. Nosso desejo agora, Deus, é sermos transparentes e sinceros, francos diante da tua palavra. Diante do Deus que a tudo vê, possamos declarar realmente a nossa situação espiritual e o comprometimento de mudança mediante o ensino da tua palavra. Deus, que nossos corações, nossas mentes possam estar sendo guardadas em Cristo Jesus e teu Espírito possa iluminá-los, para que possamos ouvir a tua palavra, entendê-la e responder em obediência. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Jairo? Tá joia. Bom dia, queridos. Muito bom dia. Grande alegria. Vamos terminar o que nós começamos aqui. Eu queria ler com você uma passagem, Efésios capítulo 4. Eu quero gastar amanhã falando sobre algo que foi muito impactante na minha própria vida. Efésios 4:32, antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo os perdoou. Essa é uma passagem importante que nos aponta a necessidade de exercitar algo bem difícil de acontecer, que é a prática de perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, como Deus em Cristo nos perdoou. Eu estou na igreja onde eu estou pastoreando há 40 anos. Estou há 40 anos lá. Nos meus primeiros anos eu fui muito apoiado por todos os meus amigos queridos que me empurraram para o ministério e me jogaram lá no ministério e favoreceram, encorajaram e apoiaram, enfim, investiram. Mas os mesmos que investiram se voltaram contra. Os mesmos. E os mesmos que foram tão próximos foram também aqueles que foram a razão de muita dor e muita tristeza durante algum tempo. Opa, preciso apertar aqui. Isso, joia. Bom, eu vou evitar mexer, E num dado momento da caminhada, houve uma separação. E foram nos meus primeiros 2 anos de ministério, novo, eu tinha 28, 30 anos de idade, sem experiência nenhuma, vivendo lá com as lutas de uma igreja em plantação pequena que não crescia,
algo bem diferente do que é hoje, mas naquele momento era bem difícil, foi bem difícil lidar. Na caminhada, um grupo sai e a primeira coisa que eles fazem quando eles estão lá, eu estava trabalhando em Palavra da Vida naquela época, em Atibaia, lá em São Paulo. O professor Carlos Oswaldo recebe uma carta de membros da igreja, onde líderes assinaram, eu não sei se vocês têm essa expressão aqui, mas me espinafrando, acabando comigo, dizendo coisas assim bastante difíceis, e foi bem difícil. Os mesmos que me apoiaram no ministério, eles estavam ali de alguma maneira fazendo alguma coisa que eu não entendia, porque eu não estava na igreja naquele momento, eu estava entre igreja e Palavra da Vida, finais de semana, enfim, 2 casas, bem difícil, foi bem difícil. E ler aquela carta foi um momento de dor, porque eu fui padrinho de casamento de alguns, e eles foram padrinhos do meu casamento, estão nos meus álbuns e fotos, eles aparecem ali, gente que eu gosto muito, que eu queria muito estar perto para sempre, mas enfim. E num dado momento, a igreja então, quando leu aquela carta, a igreja tomou uma decisão de desligar todos aqueles membros que assinaram daquela forma, por entender que havia uma injustiça, e foi uma decisão da igreja unânime, e isso produziu muito calor, E aqueles irmãos saíram, montaram um grupo à parte e começaram a viver suas vidas. Boa parte desse grupo voltou, pediram perdão, uma parte pediu perdão, o outro pediu perdão, um morreu, o outro teve seus problemas, e apenas 2 famílias não voltaram, apenas 2. As 2 que encabeçaram o movimento lá na igreja naquele momento. E foi muito difícil, porque um deles era missionário de uma missão importante no Brasil, e um dos pastores que estava liderando a missão era muito conhecido e muito respeitado, e nós tivemos que interagir com ele. Foi uma situação, enfim, um desgaste não pequeno a nossa caminhada ali. Como se isso não bastasse, os afastamentos acontecendo e nós não sabendo o que fazer direito, eu tive uma astenia, eu tive uma debilidade física, orgânica, e naquele momento eu fiquei prostrado na cama por 1 semana, talvez um pouco mais, lidando com a dor daquele momento tão difícil da gente vivenciar. E na minha mente esse texto ficava: perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Mas isso não foi tudo. Numa tarde eu chego na igreja, minha igreja na época era uma igreja construída por queridos irmãos da América do Norte, que vieram e fizeram em 1 semana uma capela para nós, e pessoas que eu sou muito grato até hoje, e enfim, construíram a capelinha. Eu estou chegando na igreja, naquele momento, numa tarde, os vizinhos estão todos na porta. Imagina, um bairro pobre da cidade de São Paulo, numa região pobre, aonde eu estou ainda até hoje, e eles estão na porta, mais ou menos assim, olhando para mim e me vendo chegar, e quando me viram chegar, entraram, fecharam a porta e entraram para suas casas, e eu não sabia o que era. E eu disse: estranho, hoje os vizinhos aqui fazendo uma recepção assim, não é? E quando eu entrei, então aparece um membro e diz: olha, aqui tem uma revista, eu conto essa história por onde eu vou aí de vez em quando, Playboy, no seu nome, e foi mandado aqui para a igreja. Bom, eu fiquei pensando naquele momento, isso não é um desafio, Lauro, à minha espiritualidade, isso é um desafio à minha inteligência, não é? Eu vou mandar uma revista dessa para a igreja que eu pastorei? Mas, de toda maneira, a maldade estava estampada.
E então eu olhei aquilo e disse, mas quem fez isso? Quem fez isso? Bom, ninguém sabia, e fica então aquela dúvida na igreja, será que ele não fez? Será que ele não fez? E foi um tempo bastante dolorido, muito dolorido para a gente. Foi nada fácil lidar com essa questão. Eu liguei para a Abril Cultural, que era a empresa que fazia isso, e ao fazer isso, ao ligar para lá, eles me deram um telefone, e o telefone era de um dos líderes da igreja. E de uma família de um líder da igreja. E eu olhei aquilo e falei, Senhor, por que isso? Por que razão isso? E então nós tivemos que lidar. O que fazer? O que fazer? Como é que nós vamos lidar com essa questão? De que maneira a gente vai lidar com isso? Eu quero ficar olhando para todo mundo aqui. Eu preciso olhar para todo mundo aqui. De que maneira nós vamos lidar com esses queridos irmãos que por alguma razão fizeram uma coisa dessa tão difícil, e eu preciso pensar, né? E na minha mente ficava, Senhor, por que isso acontece? E por que o Senhor permite que isso acontece? E mal eu sabia que Deus estava trabalhando o meu caráter e que aquilo era algo necessário para mim. E que naquele momento era tudo que eu não queria, porque tudo que eu queria era uma vida mais tranquila, aonde eu fosse começar o meu ministério bem sucedido ali com os irmãos, e nada disso aconteceu. A igreja diminuía, os irmãos me cobravam, foi um tempo bastante difícil, e essa foi uma dificuldade ministerial e pessoal. E mais tarde nós dissemos, nós vamos encontrar esses irmãos em casamentos, nós vamos encontrar esses irmãos em velórios. O que fazer com eles? O que fazer quando encontrá-los? Se nós estivermos ali olhando no rosto deles, de que maneira eu vou olhar para eles e como é que eu vou cumprimentá-los? Recentemente, isso é bem recente, um desse grupo, já com quase 70 anos, viu o meu filho num dos lugares e foi até o meu filho e perguntou da igreja que estava por trás, da onde ele estava. Meu filho estava num guichê da nossa igreja, enfim, um lugar lá. E ele disse, que igreja é essa? Essa é a igreja Pedras Vivas que eu conheço? E ele disse, sim. E o meu filho perguntou, quem é o senhor? Ele disse, não interessa. Eu sou uma pessoa não grata para o seu pai. Ou seja, 40 anos depois, com 70 anos de idade, não aprendeu pelo menos regras de boa educação, ou pelo menos de algum tipo de fineza que poderia ter, ainda que não fosse espiritualidade, que fosse educado, pelo menos. Mas nem isso ele conseguiu ser. E meu filho perguntou, pai, quem é aquele homem lá? Eu olhei, eu disse, querido, puxa vida. Por muitas vezes eu chamei aquele rapaz para que nós pudéssemos, de alguma maneira, restaurar o relacionamento. E ele me ofendeu bastante. E nós fomos atrás, minha esposa e eu fomos atrás e tentamos. E tentamos com um homem de uma missão lá de São Paulo, nos aproxime, eu quero restaurar. Eu não quero viver no reino dividido com pessoas que têm visões tão controversas sobre o caráter de um irmão, e ele se recusou. Marcamos almoços e ele se recusou. Marcamos um segundo almoço e ele disse, avise o pastor Jairo que jamais eu vou encontrá-lo novamente. E ele cumpre isso até hoje à risca. E nós temos, eu tenho no meu álbum de casamento, ele é um dos meus padrinhos.
de casamento. Então eles estão ali. É sempre muito dolorido lidar com ofensa. É sempre muito dolorido lidar com situações difíceis. A pergunta é: qual o propósito? Por que é que Deus algumas vezes permite que essas situações aconteçam na nossa vida? Eu queria discorrer e quero discorrer com você até às 11 horas sobre alguns princípios que envolvem perdão. Eu espero que você fique bastante chocado com aquilo que você vai ouvir aqui. Essa não é a única coisa que acontece, e de alguma maneira no meu ministério acontece isso de tempos em tempos, e irmãos saem, irmãos voltam. Irmãos saem falando muitas coisas, depois voltam dizendo: puxa, eu me arrependo de ter feito o que eu fiz e falado o que eu falei, eu não queria te ofender, enfim, mas eu sei que eu te ofendi. Mas quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que eu não sou o único, e nem o primeiro, e que certamente não serei o último, e que isso vai acontecer novamente, e novamente, e novamente, e você também pode esperar alguma coisa muito parecida acontecer com você. Eu mencionei aqui uma moça que foi abusada sexualmente e que eu aconselhei durante a conferência, né? Muitos não estavam. E aquela moça, ela tinha um desafio, o desafio de lidar com as implicações do perdão e com os discernimentos que surgem a partir dessa perspectiva bíblica de perdão. Mas olha só comigo, eu queria que você abrisse comigo 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 15, 16, verso 5. Eu tenho uma situação aqui que, claro, você vai dizer para mim, claro que isso estava escrito que aconteceria com o rei. Há uma derrocada da família real a partir do 2º livro de Samuel. Chega no capítulo 11, o ápice do ministério de Davi, da vida de Davi. De repente ele adultera e você tem uma inversão na caminhada da família, enfim, uma derrocada grande. Você tem um incesto, você tem uma morte entre irmãos, um fratricídio, você tem irmãos que matam outros irmãos, você tem um irmão que quer tomar o trono do outro, a família acabou. E Deus disse: a espada jamais se apartará da sua casa. A espada jamais. Então, é claro que nós vamos esperar que isso aconteça na vida dele de alguma forma, mas existe um princípio aqui que certamente vai ser útil para você e para mim, quando amanhã, ao sair daqui você vai ter irmãos queridos, amados, abraços e boas palavras, mas amanhã, quando você estiver no seu trabalho, talvez nem todos sejam tão simpáticos com você como a igreja o é. E talvez você vai ter que lidar com essas áreas que eu vou mencionar aqui para você, e eu gostaria que você estivesse comigo. Verso 5. O contexto, a história aqui. Davi está fugindo do filho. E Absalão, quem tem um filho chamado Absalão, não precisa de Satanás na vida, basta o filho. Ele é suficiente para acabar com a vida de alguém, de uma família. Ele não queria o trono do pai, ele queria matar o pai. Ele não queria simplesmente ter o lugar do pai, ele queria humilhar o pai. E foi isso que ele fez com requintes de crueldade, uma coisa incrível como ele agiu naquele momento da sua vida com seu pai. Possuiu as mulheres do pai à vista de todo o povo, para que todos vissem. Bem humilhante. E ele então junta um exército que ele monta, e um texto anterior que está no capítulo 15, não precisa abrir lá, diz que ele, com a sua lábia, com a sua conversa, ele furtou o coração dos israelitas, que montou um exército. Muito cuidado para não furtar o coração de um irmão, para que ele esteja do seu lado e contra alguém.
ele furtou o coração daquelas pessoas que se voltaram contra o rei Davi. E então, chega um dado momento que o conselho de Davi pede para que ele fuja e saia. E ele vai sair. E quando ele vai sair, o grupo diz: o seu filho está vindo, fuja. E agora ele está fugindo da ira, da raiva do seu filho. Verso 5. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando. Embora Deus seja soberano sobre todas as coisas, todos nós somos responsáveis por nossos atos. E as duas coisas acontecem e eu não explico tudo. Eu entendo que Deus soberanamente está gerindo isso e ao mesmo tempo os envolvidos aqui estão respondendo por suas vidas e oferecendo as respostas que eles querem. E então aquele parente de Saul sai, vê aquele homem fugindo, ele vai até aquele homem enfraquecido, de uma liderança enfraquecida, e ele vai até aquele indivíduo e ele começa a amaldiçoar aquele indivíduo. Amaldiçoar o ungido do Senhor, o rei de Israel, era passível de punição severa, de severa punição. Às vezes morte, às vezes morte. E então você tem esse indivíduo saindo, indo embora, e aquele moço maldoso aproveitando a fraqueza, a fragilidade do rei, e enfim, pisoteando na cabeça dele. E verso 6, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. De duas uma, ou ele era muito corajoso ou ele era um estúpido. Eu creio que ele era mais tolo do que corajoso, porque aquele homem estava vendo os homens de Davi do lado dele, e os homens de Davi eram homens treinados, homens de guerra, né? Soldados, e Davi andando, caminhando com eles. Imagina a cena, ainda que todo o povo e os valentes estavam à direita e à esquerda do rei, aquele moço pega a pedra e atira. E eu estou aqui olhando para isso e pensando, mas o que passa na cabeça desse moço? Ele está tentando fazer o quê? E ele vai dizer o motivo pelo qual ele faz o que ele faz. E essa foi a natureza da nossa conferência. Por que você age do jeito que age? Por que você fala do jeito que fala? Por que você faz do jeito que faz? Enfim, está aí tudo na conferência gravado. E então, amaldiçoando, dizia: fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. Homem de Belial soa quase como um palavrão em hebraico, é uma palavra que descreve o cidadão mais vil, o mais podre dos cidadãos de dentro de uma sociedade, um indivíduo baixo, sem qualquer moral, um indivíduo pervertido. A NVI traduz como assassino. E talvez seja esse o nível do que a palavra de Deus queira dizer para esse indivíduo. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul. E ele está na cabeça dele com uma máxima: foi você quem matou o meu parente. Foi você o responsável pela morte do meu parente, cujo reino usurpaste. Aquele menino de 17 anos, quando foi levado para Jerusalém pelo rei Saul, e Saul tinha perto de 60 anos quando leva Davi, que venceu Golias, e então aquele momento, enfim, ele leva aquele moço para lá, e o moço ganha o trono da parte de Deus, e esse moço Simei diz que ele usurpou o trono. Ele está mentindo, ele está acusando, ele está se aproveitando da debilidade, da fraqueza, da fragilidade da liderança do rei, do abandono que ele teve da parte do povo, de um exército que se montou contra ele, e ele está fazendo acusações que são terríveis. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão, eis-te agora na tua desgraça, porque você é um homem de sangue. E então, eu estou olhando para essa história, estou olhando para a minha história.
e estou pensando como é que nós vamos relacionar uma coisa com a outra, mas ele tinha homens do lado dele que eram gente boa demais e que gostavam da justiça, e um deles era Abisai ou Abisai. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e eu vou lhe tirar a cabeça. Ele estava certo, era isso que aquele moço merecia. O padrão de justiça exigia aquilo. Mas ele olhou para o rei e disse, e esse era um dos filhos de Davi, esse moço aqui, Abisai. E então ele olha para Davi e pergunta: Davi, me diz, eu posso ir lá e matar o cara? E Davi está andando e respondeu o rei, verso 10, que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse amaldiçoa Davi, quem diria, por que assim fizeste? Bom, eu li isso daqui, eu fiquei pensando, o que isso quer dizer? Ele está entendendo, é a interpretação de Davi, e é uma interpretação muito interessante. A interpretação de Davi é: Deus está por trás disso. Se Deus disse amaldiçoa Davi, quem diria por que assim o fizeste? E disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita, deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. E na minha mente eu fiquei pensando que Deus, na sua soberania, poderá, se e quando quiser, permitir ou ordenar que de alguma maneira eu seja afrontado, para que traços do meu caráter que precisam ser assemelhados a Cristo apareçam. E esse é um caminho, é um entendimento que eu preciso ter para que eu comece a lidar adequadamente com o perdão como Deus em Cristo me perdoou. E então eu estou aqui olhando para isso e estou pensando, qual foi a última vez que alguém calcou o pé em cima da sua cabeça e ofendeu você? Na mente, se eu ando com essa noção de que é um Deus soberano, gerindo o plano dele perfeito, e ainda que eu não entenda tudo que está envolvido aqui, eu posso chegar a uma conclusão: se há um Deus permitindo de alguma maneira, ou gerenciando isso de alguma forma, certamente Ele tem planos, propósitos para a minha vida, de maneira que eu posso crescer à imagem de Cristo e posso vir a olhar para uma expressão que eu já quero dizer para você já, qual é que é. E ele chega no fim do dia cansado, exausto, é o texto. Eu imagino a exaustão dele no final de um dia, com uma pessoa indo, atirando pedras, amaldiçoando, e no final do dia atirando terra. É o que diz o texto no final aqui. Bem duro, dia de ofensa, dia de ouvir coisas que ele não fez, humilhações que ele não precisaria receber. Alguém que está num sofrimento terrível, e ele está sofrendo e quieto ali andando, e todos ao redor dizendo: reaja, Davi, reaja, você tem sangue na veia, reaja. E Davi andando calmamente, dizendo para os seus homens: fiquem onde estão, quietos. Deixa Deus completar a obra dele por meio do que ele está fazendo. Eu sei o que Deus está fazendo. E quando nós estamos debaixo desse pacote de ofensa, muitas vezes, a primeira coisa que você tem que lembrar é: há um Deus por trás disso. Há um Deus gerindo isso. E Deus sabe até onde eu posso ir, até o momento, qual é a temperatura que ele pode deixar o forno dele aceso. Mas aí a coisa anda um pouco mais.
E os homens de Absalão vão então em perseguição a Davi, e os homens de Davi reagem, respondem, e tem uma guerra, e eu vou encurtar a história, capítulo 19 de 2 Samuel, Absalão morre. Em todo o tempo, Davi pediu, não matem meu filho. E essa é uma situação difícil, porque o filho era contra a nação do pacto, a nação com quem Deus estabeleceu a sua aliança, mas ele era um pai, eu entendo a luta dele aqui. E ele estava bem em conflito. Mas os homens encontraram aquele moço pendurado lá e mataram ele. E fizeram o que deviam ter feito, e chegaram para Davi e disseram, Davi, o seu filho morreu. Né? E então, morreu Absalão, acabou a turba. E normalmente é assim, morre um, sai um, o cabeça sai, tirou a cabeça, o corpo morreu todinho, e é mais ou menos isso que acontece com todas as pessoas que fazem exatamente isso. Recentemente alguém disse para mim, e me elencou uma série de poucas virtudes que eu teria, não é? Ou de nenhuma. E saiu dizendo coisas da igreja e minhas, e enfim, foi embora. E recentemente essa pessoa adoeceu, ficou bem adoecida, um câncer, e agora eu preciso saber o que eu vou fazer. Ela saiu me machucando, me ferindo, mas me ferindo muito. Eu preciso saber o que eu vou fazer. E nesse momento eu preciso tomar uma decisão, mas eu não quero apressar a história, eu vou contar o final dessa história final aqui já. Apressou-se Simei, verso 19 e 16. Filho de Gera, benjamita de Baurim, desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Mas não foi esse que xingou? Agora ele vai encontrar o rei? Não faz sentido. Ele está arrependido, quebrantado, ele está moído? Ou será que ele está fingindo e está se fazendo enfim. Mais tarde o filho de Davi dá um jeito nele e tira a cabeça dele, mas Davi fez uma promessa para ele. E com ele 1000 homens, e aí então ele diz, e o atravessaram para fazer passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável, e então Simei, filho de Gera, eu imagino a cena, prostrou-se diante do rei, quando esse ia passar, e lhe disse, não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do quão tão perversamente fez teu servo, no dia que o rei meu senhor saiu de Jerusalém, não o conserves, ó rei, em teu coração. Que declaração bonita, não é? Você consideraria esse moço arrependido? Ou será que ele está tentando livrar a pele, porque ele sabe que ele vai morrer? E aí então você tem um texto em que ele vai dizer, eu pequei, verso 20. Eu sou o primeiro de toda a casa de José que descia a encontrar-me com o rei, eu pequei. Então Abisai, filho de Zeruia, disse, não morreria Simei por isso, tendo amaldiçoado o ungido do Senhor? Na mente dele eu não matei na ida, eu quero matar na volta. Mas Davi disse, rapaz, a mesma resposta. Morreria alguém hoje porque eu sou rei em Israel? Você acha que alguém precisa morrer? Então o rei disse a Simei, não morrerás, eu juro, não morrerás. Você me fez muito mal, não morrerás, eu juro. Qual seria talvez a máxima que uma história triste dessa nos deixa? Há um fato que Deus quer comunicar para nós. O perdão, ele consegue enxergar o ofensor como de alguma maneira um instrumento de Deus na vida dele. O perdão, ele consegue enxergar o ofensor como cumprindo um papel na vida dele. E quando eu enxergo o ofensor com essa lente, tudo muda. Tudo muda. E eu agora começo a pensar, o que o Senhor quer provocar em mim?
E toda vez que isso acontece, acontece com frequência, enfim. Houve uma vez que eu fui pregar na igreja, era uma igreja muito parecida assim com essa, quando a minha era menor ainda até. Eu subi no púlpito, quando eu subi no púlpito eu estava investindo na vida de uma pessoa drogada, bem drogada. E nós estávamos discipulando aquele indivíduo. E quando eu subi no púlpito, a hora que eu chego na frente no púlpito, ele levanta lá atrás e diz: Barbudinho, eu vou meter um tiro na tua cabeça. E a igreja ficou parada. Eu disse: não, você não vai fazer nada disso não, nós vamos orar agora. Ele levantou por conta própria, foi embora para a rua, saiu, e eu tenho polícia na minha igreja. De repente, em 2 minutos a polícia estava na porta, e eles disseram: querem que eu faça alguma coisa? E eu lá em cima pregando, orando com o povo e pregando, e os conselheiros se virando lá embaixo com a polícia. Enfim, é para isso que serve diácono, é para isso que serve presbítero, para eles resolverem os problemas de polícia lá na porta da igreja. Não é? Não é? Não é isso daí? Então você tem uma situação que, naquele momento que a polícia está ali, 2 dos piores bandidos do bairro passam. E no dia seguinte eles perguntam para mim: você quer que a gente dê um jeito na situação? Puxa vida, não é? Ele falou que vai me matar. Nós dissemos: não, Deus cuida disso por nós. Ele falou: tá bom, se você quiser que a gente resolva, me avise. Ética de bandido, não é? Ética de bandido. E naquele momento eu estou tentando ver o que Deus tem de planos com isso. Mas pior do que alguém levar uma Playboy e o vizinho ficar na porta de braço cruzado fazendo assim para mim, 2 membros da igreja disseram: será que ele não fez? 2 pessoas queridas, será que ele não fez? Ele poderia ter feito e está mentindo aqui agora, passando aí, enfim. Mas Deus estava lapidando a minha vida, e Deus estava lapidando o meu caráter por meio daquela ofensa, e aquilo foi muito importante na minha vida. Eu tive que lidar com aquilo de uma maneira muito séria. Um dos líderes que saiu da igreja, ele era um editor. E como editor de uma revista e de literatura, que você certamente lê ainda hoje, ele escreveu numa revista a meu respeito, na primeira página da revista, que graças a Deus não vingou, uma revista ruim, de humor evangélico. Ele zombava de igrejas e tudo mais, e pastores. E ele botou lá na frente assim, uma chargezinha, Pastor Zairo, trocou meu nome. E eu estava andando no Palavra da Vida, lá em cima, enfim, entre uma aula e outra, eu estava, enfim, saindo para dar aula, e eu pego aquela revista, e eu dou uma olhada na revista, e eu digo: ei, e ele assina ainda. Por que é que você... E aí conta lá uma porção de mentira na revista. E eu olhei aquilo e fiquei enraivecido, você não tem ideia. E eu estava andando e um querido amigo meu, que já está com o Senhor, passou por mim, e ele disse: Jairo, deixe isso no altar do Senhor, o Senhor sabe o que está fazendo. E então aquilo aquietou o meu coração. E quando o professor Carlos Oswaldo passa, ele diz: deixa isso lá com Deus, deixa isso com o Senhor. Não reaja, não reaja. Deixa Deus trazer luz para essa questão. E eu voltei para a igreja pensando: Senhor, o que o Senhor quer? O Senhor não queria trabalhar com ele, o Senhor queria trabalhar comigo. A minha raiva, o meu senso de justiça própria, o meu senso de injustiça praticado, o senso de retribuição que deveria acontecer, e isso tudo está na minha mente, e eu estou aqui pensando: perdoai-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. É claro que eu só vou ter condição de falar uma parte do que é perdão aqui, porque valeria a pena falar sobre detalhes que fazem bastante diferença, mas eu estou olhando para isso e tentando formular princípios. Perdão enxerga o ofensor
como um instrumento de Deus na vida. E isso sem considerar os problemas de família, que você não tem ideia, vindo eu de uma família toda de espíritas, desgarrada, toda disfuncional, minha mente começa a fechar o ciclo e fazer sentido. Mas não quando eu me converti, quando eu já estava no ministério, e de repente eu ouço alguém falando na minha mente, perdoe, Jairo, perdoe. Não carregue isso, não carregue isso não vai fazer bem para você. Faça como Deus ordenou, perdoe como Deus em Cristo vos perdoou. E como Deus em Cristo me perdoou? Completamente, absolutamente, todo o meu pecado. Ele enterrou no fundo do mar, ele me salvou, ele me perdoou, ele me colocou no reino dele, enfim, eu tô livre. Mas naquele momento minha mente estava perturbada. E demorou um tempo para eu ficar livre disso, que tanto mexeu comigo naqueles dias. Mas se isso não é um desafio por si só, nós temos outros desafios. O que fazer quando alguém chega, ofende e ele tem necessidades posteriores? E você pode prover. De que maneira a gente vai fazer essa provisão, ou se é que eu devo fazer provisão? Se Deus olha para mim e Ele entende que eu, como um perdoador, vou ver o ofensor como um instrumento dele, Deus, na minha vida, eu preciso entender que há uma história rica em Gênesis, que diz que um homem foi traído e ofendido por seus irmãos, e de uma maneira cruel, ele foi desprezado e ofendido, vendido, preso, 13 anos de cadeia, 13 anos entre 17 a 30, 13 anos José teve, quando ele recebe do rei a possibilidade de voltar e ocupar o trono dele. Nesses 13 anos, eu fico imaginando como é que ele foi tratado, ele foi esquecido por um homem dentro da cadeia, que disse que se lembraria dele, esqueceu por 2 anos. Não é uma vida fácil. Não para um rapaz de 17 anos, que nós costumamos qualificar como criança. Ele tinha 17 anos, e de repente ele chega nos 30 anos, e quando ele tem seus 30 anos, ele é o grande homem, mas até então, esse moço comeu o pão que o diabo amassou, e bem amassado. E aí então, de repente ele vê os irmãos, e os irmãos estão ali com ele, e eu contei essa história aqui já na conferência aí. Ele chama os irmãos e ele chora com os irmãos, ele pergunta do pai, ele recebe os irmãos, ele pede para todos virem para lá, porque ele vai cuidar de todo mundo. Ele vai cuidar de todo mundo? Você já teve problema com família? Já tem problema com tio, com avô, com sogra, sogro, pai, mãe, enfim. Não é uma coisa fácil. E agora ele está lá olhando para aquela situação desastrosa que está a família dele, e ele vai olhar para aqueles indivíduos e ele vai cuidar deles. Mas o capítulo 50 do livro de Gênesis, ele tem algo que é muito especial. O pai morre, e quando o pai morre, eles vão mandar um recadinho para José. Os irmãos chamam uma pessoa que vai até José, dizer para ele: seu pai morreu, e é o caso de José nos perseguir, verso 15, e retribuir certamente o mal que lhe fizemos. Na cabeça deles, eles sabem, o que nós fizemos merece retaliação. E o que nós fizemos tem que ser vingado. E de alguma maneira, isso vai acontecer. Eu vou dizer para José que
o pai morreu, mas ele mandou um recado. E mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. E José chorou de novo. José chorava muito, enquanto lhe falavam. E ele olha para aqueles homens que foram até lá dizer um recadinho dos irmãos, e ele chora. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teu servo. Mas a resposta dele é demais. Ele diz: não temais. Por acaso eu estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Mas olha só o verso 21. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Eu vou sustentar vocês e os meus sobrinhos. Eu vou sustentar todos. Eu vou cuidar de vocês. E assim consolou e lhes falou o coração. É uma redundância aqui de como ele foi consolador. Ele consolou o coração dos seus ofensores. O que eu faço quando eu estou ofendido e vejo o meu ofensor com uma possível necessidade que eu posso prover, e agora eu tenho que tomar uma decisão do que eu vou fazer. Então eu liguei para aquela mulher do câncer e disse para ela: eu tenho um médico aqui, meu médico é muito bom, excelente, é o melhor que tem no Brasil, você vai nele. Mas eu queria dizer para você que eu queria que você fosse nesse médico por minha conta, eu quero bancar toda a despesa. E eu sei que o seu marido também tem um problema grave e eu queria também bancar a situação, eu queria que ele fosse nesse médico aqui. Eles começaram a chorar do outro lado. E choraram assim que não dava para falar no telefone, e eu fiquei esperando eles acalmarem um pouquinho. Eu disse: tá tudo bem por aí? Tá. Eu falei: então vocês vão no médico. Ficaram chocados. Nós ofendemos você. Eu falei mal de você. Você vai pagar uma consulta para mim? Você vai me levar num dos melhores médicos que tem na área que eu preciso ter? Aí entra uma segunda frase que eu gosto de pensar, que quando nós estamos lidando com o perdão, a gente pode olhar para isso de uma maneira bastante interessante. Perdão não só vê o ofensor como um instrumento de Deus na vida dele. O perdão, igualmente, ele vê aquelas feridas que o ofensor provocou em mim como uma possibilidade, não como uma obrigação, mas uma possibilidade de eu prover para as necessidades dele. Quais são as necessidades dele? O que eu posso fazer para prover? E depois disso, essa família voltou e me abraça e chora e diz: olha, eu estou tão arrependido do que eu fiz. Eles são excelentes servos de Deus hoje, excelentes. Vivem em independência do Senhor e servem a igreja de uma maneira, mas eu preciso ter isso bem claro na nossa primeira parte aqui. Eu preciso ter isso bem claro. Bem claro. Há um Deus por trás da ofensa que você recebe. Deus sabe que você vai ser ofendido. Algumas vezes Deus cuida para isso acontecer. E se Deus sabe, então eu preciso ter clareza que Ele tem propósitos. Se Ele tem propósitos, eu preciso perguntar quais. Então eu quero ser trabalhado. O perdão, ele enxerga o ofensor como um instrumento de Deus na vida dele. Da mesma maneira, se houver necessidades específicas, e se eu posso fazer provisão para essas necessidades, e se isso é possível, nem sempre será, então eu posso agora me lançar e fazer de alguma maneira que aquela pessoa pode ser suprida naquilo que vai ser um choque, E certamente isso vai fazer toda a diferença.
2 princípios, bastante desafiadores já por si só. É melhor tomar um café e a gente continua já já. É desafiador lidar com essa questão, bastante desafiador, e ainda bem que nós temos tantos textos nas Escrituras que nos fazem refletir sobre isso e nos dizem como é que nós devemos caminhar quando nós somos ofendidos, e tudo começou a fazer muito sentido para nós. Nós fomos num velório, Ivanice e eu, e lá estavam os nossos detratores, e quando nós entramos ali no velório, eu disse para ela: você está vendo ali a fulana, o fulano, o que nós vamos fazer? Minha esposa prontamente disse: nós vamos até lá, nós vamos cumprimentá-los, nós vamos amá-los, nós vamos olhar nos olhos deles e nós vamos desejar o melhor para eles. E nós queremos ser aprovados por Deus, e se eles erraram ou não, isso é um problema deles. Nós queremos ser aprovados, então nós fomos até eles e nós cumprimentamos: como você vai? Você vai bem? E os nossos olhos e mentes estavam bastante bem preparados para aquele momento, para que a gente não alimentasse a ofensa de jeito nenhum. Mas outros passaram por isso também. E o que me aquieta muito é a experiência de Moisés, quando em Números 12 falaram Miriam e Arão, foi Miriam quem falou, feminino falaram aqui, contra Moisés por causa da mulher que ele tomara, a mulher etíope, pois tinha tomado uma mulher etíope. Então, num primeiro momento, parece que o argumento em Números 12, 1, é um argumento de você tomou uma mulher de uma nação proibida, e não era. E disseram, verso 2, porventura tem o Senhor falado somente por Moisés, não tem falado também por nós? E o argumento era, você casou com a mulher errada, mas a razão era, Deus fala só por vocês? Não fala por nós, não? Você é a voz exclusiva de Deus, e Ele não fala por nosso intermédio também? E esse texto aqui é muito rico para mim. Diz aqui, o Senhor o ouviu. O dia que você for ofendido, lembre-se, há um Deus que ouve. Há um Deus que ouve. E Deus está ouvindo exatamente aquilo. E Deus sabe o que acontece, e Deus ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E essa é uma imagem que muitas vezes nós não temos de Moisés. Nós temos a imagem daquele homem que bate com a vara. O texto diz que ele era o homem mais manso da face da terra. E se o texto diz, é porque ele era. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós 3 saí à tenda da congregação, e os 3 saíram, e o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e Moisés ficou assistindo. O dia que eu abro mão de exercer o meu direito de retaliar, Deus o faz. Deus o faz. Quando eu abro mão de fazê-lo, você precisa ter a certeza de que Deus intercede em favor de seus filhos, em defesa de seus filhos. E a história segue, e você sabe o que acontece aqui. Existe uma tremenda punição de Miriam, e ela recebe uma doença, ela fica branca. Mas sabe o que acontece? Aquele homem ofendido, ele é chamado pelo irmão e diz, nossa, você vai deixar nossa irmã aí nesse estado? Por favor, interceda a Deus por nós, erramos, loucura o que fizemos. Sabe o que Moisés faz? Ora e intercede por quem o agrediu. Grande indicador de que nós estamos lidando adequadamente com as nossas ofensas, podemos interceder por aqueles
que nos ofendem. E então ele intercede, e aqui Deus fala para ele: olha, eu vou deixá-la fora do arraial por 7 dias. Moisés segura 1.500.000 pessoas, mais ou menos 7 dias para guardar uma. Enquanto ela não se juntou ao arraial, ele não saiu com o povo, e ele foi extremamente amoroso, mas ele confiou de que Deus vingaria, ou vindicaria melhor a sua causa. E quando você abre mão do exercício do que você julga ou chama do direito de fazer com que a sua ofensa seja reparada, Deus assim o faz. Ele intercede a nosso favor. Mas eu preciso ter uma clareza aqui. Se eu esperar sentir alguma coisa para perdoar, eu não vou perdoar ninguém. Porque se eu depender dos meus sentimentos mudam todo dia. Eu até acho que minha esposa levanta algumas manhãs e ela olha para mim, ela toma um susto e diz: meu Deus, os sentimentos dela dizem alguma coisa, mas o compromisso dela comigo diz outro. E então, ainda que as nossas emoções nos traiam, ou muitas vezes oscilem, mudem, ainda eu tenho decisões a tomar, eu tenho decisões tomadas. Se eu for esperar sentir algo, eu vou dizer palavras bonitas como: não estou pronto ainda para isso. Ainda não estou preparado para esse encontro, não estou pronto para aquilo. Então nós começamos a justificar muito da nossa não decisão de perdoar uma pessoa. E eu preciso entender que perdão está muito mais ligado à minha decisão do que às minhas emoções. É uma escolha que eu faço. É algo que eu faço. E eu preciso ter isso bem claro na nossa vida. E eu contei a história daquela moça ofendida, que quando ela vê o seu abusador, ela olha para o seu abusador. Isso está na gravação aqui da conferência. E ela disse: pastor Jairo, eu tive compaixão daquela vida. Eu orei por ele. Por anos eu tive uma raiva, mas uma raiva que era uma coisa do meu fígado. Eu queria matar aquele indivíduo quando eu lembrava daquele rosto em cima de mim. A minha dor continua. Eu gostaria de jamais ter tido essa experiência na vida. Mas hoje eu consigo olhar para isso e dizer: eu quero perdoar como Deus em Cristo me perdoou. E olhou para aquele moço, enfim, tomou uma decisão e fez algo muito interessante. Onde é que está isso exatamente? Em Lucas capítulo 17. Em Lucas capítulo 17, nós temos um texto bem interessante. Lucas 17. Acautelai-vos, verso 3. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Bom, o texto diz: se ele pecar contra ti, o repreenda. Se ele se arrepender, perdoa. E se ele não se arrepender? Bom, então nós temos algumas posições diferentes aqui, que não é o caso nosso, nós não vamos entrar nessas diferenças aqui. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Agora, a pergunta aqui para você é: em qual das vezes ele se arrependeu das 7? Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta ou em nenhuma? Bom, se ele disser que está arrependido, não importa, você não tem que saber se ele está ou não. Ele disse que está, perdoa. Bom, se ele não está, é um problema dele com Deus. Bom. E então, o Senhor está falando com um grupo de discípulos, dizendo 7 vezes no dia. Você já teve essa experiência? Eu não tive 7, mas eu tive 3. Eu estava na praia de Icaraí, em Niterói, no Rio de Janeiro, com um grupo, e uma pessoa veio
3 vezes no dia atrás de mim, naquele dia pedindo perdão por alguma coisa, e disse que ele estava arrependido. Uma pessoa que não estava arrependido, mas dizia que estava. Na 3ª vez eu queria jogar ele lá para o tubarão, enfim. 7 vezes é um número hipotético, claro, é só ilustrativo. E porque é ilustrativo, eu posso também ilustrar. É uma ofensa a cada 2h40. É bastante. Se ele vier 7 vezes no dia, a cada 2h30, pedir perdão para você, perdoe. Todas as vezes. Todas. Um desafio, não é não? Eu estou sentindo aqui que eu não devo perdoar agora. Ah, não, hoje eu estou me sentindo... Não. É uma decisão, eu tomo a decisão. Era tão sério isso, verso 5. E os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Opa, aí não dá. Não é possível. E Deus disse, não, você não precisa de mais fé. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer a esta amoreira, arranca-te, transplanta-te no mar e ela vos obedecerá. O que Jesus está dizendo não é uma questão de emoção, o perdão, não é uma questão também de uma fé maior. Os recursos que você precisa para perdoar, você já tem. Então, do que se trata? De uma escolha. É uma escolha, é uma decisão. Eu escolho como eu vou responder àquele indivíduo que me ofendeu. E ele conta uma história. E essa história é interessante. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? Eu tenho um empregado que eu paguei, e eu contratei para ele fazer tal coisa, ele faz tal coisa, e eu tenho que ir lá dizer para ele obrigado? É o que ele está dizendo aqui. É claro que regra de boas maneiras, sem dúvida alguma, eu vou fazer, mas ele está lidando com a essência da coisa. Eu tenho um filho que tem negócios, e um filho que tem negócios dele, ele contrata funcionários para trabalhar para ele. Ele contrata e diz, a sua função é fazer isso. Depois que a pessoa fizer, ele tem que ir lá toda vez e dizer, obrigado porque você fez. Ele contratou para isso. É o trabalho dele. Mas certamente você vai fazer melhor se você for educado e grato e expressar boas maneiras à vida para aquela vida que está trabalhando lá. E então, qual de vós, tendo um servo, você vai dizer para ele, trabalhou o dia inteiro? Come aqui, eu vou fazer um jantar para você. Você vai comer aqui, você vai preparar tudo que tem para fazer aqui, eu faço, você vai preparar nada hoje, enfim. E que antes não lhe diga, prepara as minhas ceias, cinge-te, serve-me enquanto eu como e bebo, depois você vai comer. Você trabalhou hoje bastante, então agora você vai para a cozinha, você vai fazer o cabrito, você vai fazer a perna de carneiro com molho de hortelã, e aquele cheiro vai subir gostoso para você, e você vai me servir, e eu vou comer, e depois que eu comer, você vai comer. Ué, o que o senhor está ensinando aqui numa história dessa? Parece não fazer sentido com o começo da história. Porventura terá de agradecer o servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Ele está dizendo, há uma decisão a ser tomada quanto ao perdão. E a história só serve para ilustrar que perdão não é uma questão de emoção, nem de fé maior, é uma questão de obediência. Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos. Você não fez mais do que a sua obrigação, perdoar. É seu trabalho fazê-lo. Você precisa fazer. E isso é o que é ordenado a você, se ele vier e disser que está arrependido por 7 vezes, perdoa-lhe todas as vezes que isso acontecer. Que coisa, não? Não depende de emoção, não depende de fé, ou preciso de me preparar melhor, eu tenho que tomar as minhas decisões, enfim.
Bom, eu preciso definir então o perdão. Eu preciso ter uma frase, pelo menos, que me ajude a definir. Eu gosto de definições, e eu gosto de definições que tenham sujeito, verbo e predicado. Não é? E que tenham aí uma frase. Eu queria propor para você uma definição de perdão, que vai ficar gravado, então você não precisa escrever. A decisão de não mais levantar a ofensa perante o ofensor. Eu não mais vou levantar a ofensa perante o ofensor. Eu não vou chegar para ele e dizer para ele, olha o que você fez. Uma vez que eu decidi perdoar, está decidido perdoar, o Senhor nunca mais vai lançar em rosto os nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados no sentido de que nunca mais os lançará em rosto, nunca mais ele vai acusar-nos daquilo que nós fizemos. Eu não vou mais colocar para o ofensor o que ele fez. Perante outros, não vou sair repartindo com outros. Olha o que fizeram comigo. Olha o que aconteceu. E eu então tomo uma decisão de guardar aquilo comigo. E nem mesmo secretamente em pensamento. Mas aí tem um propósito. Você vai dizer, mas você acabou de contar histórias. Você está contando para outros. Aí tem um complemento, é a decisão de não mais levantar ofensa perante o ofensor, perante outros, e nem mesmo secretamente em pensamento, com o propósito de manter o pecado em evidência. Lembre-se do que você fez comigo. Lembre-se. Lembre-se do que você fez comigo. Com o propósito de obter alguma vantagem, lembre-se porque você me deve alguma coisa. Ou com o propósito de vingança. Então, se esses propósitos estão presentes, não compartilhe, pode ser pedagógico, há muitos erros compartilhados nas Escrituras, e Deus faz isso pedagogicamente. É a decisão de não mais levantar a ofensa perante o ofensor, perante outros, e nem mesmo secretamente em pensamento, com o propósito de manter o pecado em evidência, obter vantagem no relacionamento, ou com o propósito de vingança. Ela não te pertence, e ela não te pertence de jeito nenhum. Bom, eu tenho uma decisão a tomar, especialmente com os meus relacionamentos, quando eu estiver. Com que propósito eu estou compartilhando tais coisas com essa pessoa que eu estou agora compartilhando a minha história? Por que eu estou compartilhando isso com ela? Qual o propósito que eu tenho, enfim, aqui? E eu preciso sempre saber isso daí. É parte da minha caminhada. E eu tô dizendo para você que o impacto desse ensino na minha vida foi tamanho que eu tive que rever muito dos meus ódios, especialmente com meus pais, e eu tinha lá minhas questões com meus pais, e eu tive que fazer alguns pedidos de perdão. Eu tive um pai agressivo, muito agressivo, ele não media o que ele fazia e nem media com as mãos e enfim, batia com o que tinha. Era muito difícil o convívio com ele. Mas quando eu cheguei nos meus 14 anos, embora magrinho, que eu era bem magrinho, eu era forte, muito forte. E então um dia ele veio me bater. E eu disse, hoje você não me bate. E eu peguei uma cadeira, e eu fui para cima dele, e eu disse, hoje você apanha. E eu estava pronto para jogá-lo de cima do prédio de onde eu estava. Você não duvide. Eu estava numa raiva, numa ira, uma coisa que me tomou de um jeito que eu ia jogar o meu pai do sobrado onde eu estava, enfim. E agora eu preciso ir lá, eu preciso ir lá e pedir perdão para ele, enfim. Ele vai pedir perdão para mim do que ele fez? Não. Mas agora eu tenho que fazer isso. Então eu fiquei naquela coisa, eu tenho que perdoar e ainda eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que perdoar o que ele fez.
E eu tenho que pedir perdão? Ah, não, eu fui para a igreja aquele dia. Cheguei na igreja, sentei para ouvir. O que era o dia que o pastor falou? Perdoe. Eu falei, ah, Jesus. E agora eu tenho que voltar para casa. E eu vou encontrar o meu pai. Você sabe o que eu fiz? Eu não pedi perdão por mais de uma semana. Eu hesitei. Eu fui na frente dele e eu voltei. Eu ia na frente dele e eu não falava. O meu orgulho, tamanho, estava dizendo para mim, você não tem que fazer nada, você foi agredido. Você foi agredido. E naquele momento, os dois princípios cruzaram a minha cabeça. Eu tinha que perdoá-lo e eu tinha que buscar o perdão dele. Até que por fim, depois de alguns dias, eu fui até ele e eu disse, pai, eu pequei, eu errei, eu conheci uma pessoa que me ensina como eu devo lidar e eu queria dizer para você, para o senhor, eu não tratava de você, que eu estou arrependido do que eu fiz. E ele então me espinafrou mais um pouco ainda e acabou comigo mais um pouco. E naquele momento eu já estava bem mais governado por um princípio inicialmente. E então eu olhei para aquilo e disse, ok, eu entendo. O Senhor está trabalhando no meu coração. O Senhor está operando o plano perfeito dele no meu coração. Ele quer mudar o meu coração. E eu entendo isso perfeitamente. E eu tenho que perdoá-lo. Eu tenho que perdoá-lo. Embora ele não tenha buscado perdão, intimamente é uma decisão tomada. O perdão está oferecido, o perdão está dado. E isso é assim. Ponto. Na minha mente isso acaba. E certamente fez um grande bem para mim naquele dia. E quando eu saí da igreja, eu saí em prantos, em lágrimas. Eu estava chorando muito naquele dia, porque Deus falou de uma maneira como nunca antes eu havia ouvido algo parecido me tocar com tanta intensidade, algo da minha culpa, do meu orgulho, da minha arrogância, do meu pecado. E Deus trouxe luz ali para aquilo e falou, você tem que se arrepender do que você está fazendo. Perdoai-vos uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoou. É um desafio, não é? E certamente você vai ter esses desafios em família, você vai ter esses desafios na igreja também. Mas eu penso que você tem que olhar para a motivação para o seu perdão. Eu quero compartilhar 2 princípios e eu termino aqui. O primeiro deles está lá em Mateus capítulo 18. Em Mateus capítulo 18 você tem uma motivação para perdoar. O perdão oferecido pelo Senhor é a motivação para que eu ofereça o perdão também. O segundo princípio é mais delicado, por isso que eu vou deixar para o fim. Verso 23, capítulo 18 de Mateus. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Uma parábola, não tem nome, não tem data, é um rei, um reino, servos, e passou a fazê-lo, e trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos, é muito dinheiro isso daqui, alguns milhões de reais, muito dinheiro. A NVI tem uma ideia de valor que ela coloca aí. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, se a moda pega, hein? E tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. A conta que eu fiz aqui de 10.000 talentos dava por volta de 8 milhões de dólares ou um pouco mais, talvez, dependendo de como você coloca talento. Se você for colocar isso por dia, ele demoraria mais de 170 mil anos para pagar. Impagável. Uma dívida impagável. Será que o Senhor está querendo dizer alguma coisa para nós aqui? Nós temos uma dívida impagável.
impagável. Ser paciente comigo e te pagarei? Como? Não vai pagar nunca. Considere que o indivíduo ganhava 1 denário por dia. 1 denário, pelas contas que eu fiz, dava 8 centavos de dólar por dia. 8 centavos de dólar por dia para pagar alguns milhões de dólares? Não dá. Mas ele disse que dava. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Essa palavrinha é importante aqui. É uma palavra que quer dizer dos rins, das vísceras. Ele compadeceu-se. Compaixão e perdão são palavras que andam juntas. Compadeceu-se daquele moço e teve compaixão dele. Maravilha, você conhece a história. Saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários, 100 dias de trabalho. O trabalhador ganhava 1 denário por dia. 100 dias de trabalho, dá para pagar. Tranquilo, eu faço a conta e pago. E então, ele, agarrando, sufocava, dizia: paga-me o que deves, sem compaixão. Eu fui alvo da compaixão do meu Senhor, que perdoou uma dívida impagável, e eu não tenho nenhuma compaixão com aquele que me deve uma dívida pagável. Mas ele está respondendo uma pergunta de Pedro, no verso 21. Quantas vezes eu devo perdoar o irmão? 7? 70? Ele disse 70 vezes 7. Tantas quantas forem necessárias. E ele não quis, lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. E o senhor, chamando, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Servo malvado. O não perdão recebe um adjetivo da parte de Deus. Você é alguém malvado. Perdoei-te aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um seu irmão. O que o Pai Celeste fará? Permitirá que haja contínuas ofensas, até que você tenha compaixão e lide com o perdão adequadamente. O Pai Celeste fará. Dessa maneira, Ele permitirá que a sua experiência seja repetida, e repetida de tal forma que você vai ter alguém sempre, de alguma maneira, fazendo uma conta com você, na qual você vai ter que pagar alguma coisa. Da mesma maneira o Pai Celeste vos fará. Alguém ofendendo, alguém agredindo, alguém gritando, alguém fazendo alguma coisa que vai machucar você. Até que eu aprenda. Alguns de nós vai dizer: isso sempre acontece comigo. É a graça de Deus. É a graça de Deus. A graça de Deus que permite que as coisas sempre aconteçam para manter você com a sua mente bem aberta, enfim. Último princípio, para a gente terminar a nossa manhã desafiadora, mas libertadora. Desafiadora, mas libertadora. Ela nos liberta da raiva que a gente pode carregar, enfim. Último princípio. Há uma diferença aqui, e há o contraponto do perdão. Há uma diferença entre perdoar e absolver. Uma coisa é perdoar, outra coisa é absolver. E certamente essa é uma distinção difícil de fazer, e seguramente você tem exemplos que Deus fez, não nós, mas Deus fez. E eu digo isso lá na minha igreja o tempo todo: você é livre para escolher o que você quiser fazer. Você é livre. Não é livre para escolher as consequências, elas virão. Então, lembre-se disso sempre quando você estiver agindo. Eu falo para o meu povo:
Vocês têm toda a liberdade do mundo, façam, não tem polícia aqui na igreja, façam o que vocês quiserem, mas lembrem-se, vocês são responsáveis e as consequências são inevitáveis. Em 2 Samuel 12, de 13 a 15, Deus disse para Davi uma palavra importante. Ele disse: pequei contra o Senhor. E Natã disse: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas visto que com isso deste motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem contra Israel, e ele, o filho que te nasceu, morrerá. Você está perdoado no seu pecado, mas existe uma consequência pelo que você fez. E a consequência foi duríssima. Duríssimo. Você vai perder o seu filho. E perdeu. E Deus disse: eu vou tirar a tua vida, embora o teu pecado esteja perdoado. E ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Não há escapatória para as consequências. Ensine seus filhos isso. Os seus filhos vão agradecer quando eles tiverem 30 anos, não quando eles tiverem 12. Eles não vão gostar disso. Mas quando eles tiverem 30, 40 anos, eles vão dizer: muito obrigado por ter me feito pagar pelas consequências e assumir as consequências do meu pecado. Mas um texto que eu considero que é um desses textos marcantes para mim, está em Gênesis 19. Quando eu leio o livro de Hebreus, eu vejo que ele fala do justo Ló. Eu fico pensando, mas quem é justo? Mas por que Ló é justo? Eu não sei, e muitos comentaristas não sabem. Mas uma vez que a Bíblia diz que ele era justo, então ele era justo. E sem dúvida alguma tem um elemento de justiça na vida desse homem aqui. E ele é reportado como sendo esse homem justo. A partir do verso 29, você tem uma situação interessante, e a história é assim, é simples, a história é simples. Um homem que acompanhou o tio, e ele então, num dado momento, os servos dele têm uma briga lá entre os pastores, e ele poderia ter dito: tio, quem Deus chamou foi o Senhor, escolha para onde ir. E ele olha para a campina, e ele vê como sendo a campina, como o jardim do Senhor, e ele escolhe a campina e larga o deserto para o tio. E o deserto ficou para Abraão, e Deus disse: é teu, é seu. E é dele até hoje, e será dele a vida inteira. O que Ló não viu? O que Ló não viu? Ele viu um lugar para a família, ele viu um lugar para os negócios, ele viu um lugar para crescer e enriquecer. O que ele não viu? Sodoma e Gomorra. Ele não viu. E então ele vai até lá. E diz o texto de Gênesis: os homens de Sodoma eram grandes e maus perante o Senhor. Ele sabia, mas ele arriscou, ele foi. E ele chega na cidade, e ele, num dado momento, senta na porta da cidade, coisa que autoridades faziam. Supostamente ele foi uma autoridade lá. E de repente aquele homem rico, milionário, está numa cidade toda ímpia, aonde as filhas estão sendo instruídas e influenciadas por pessoas imorais, e a esposa e ele, mas ele tomou uma decisão: eu quero ir para lá. E ele foi, ele botou a família lá, uma escolha que ele fez, uma decisão que ele tomou. Mas a Bíblia diz que ele era justo, com tudo isso que ele fez. E de repente, ele sai de lá, ele perde a esposa, você conhece a história, virou uma estátua de sal, e subiu, e aí tem um texto no verso 30, não é? Ao mesmo tempo em que destruía, verso 29, as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão. O que Deus lembrou de Abraão? Das orações e das intercessões de Abraão.
Lembrou-se Deus de Abraão, das intercessões dele, e tirou Ló do meio das ruínas, e, enfim. Mas o verso 30 tem uma palavra bem interessante. Subiu Ló de Zoar, é isso mesmo, né? Subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Aquele milionário agora é morador de uma encosta, de uma caverna. Aquele homem que tinha suas tendas e seus gados e seus empregados. Olha a consequência terrível na vida desse homem. Perdeu tudo, perdeu a esposa. Pior, a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco. Façamos beber vinho e então vamos deitar com ele. Pode imaginar um negócio desse? Eu sou pai de menina e eu estou aqui pensando, é possível imaginar uma coisa dessa de um pai, enfim, chegar ao ponto de ficar tão embriagado que a filha vai dormir com ele? Bom, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso ele vai ceifar. Naquela noite deram a beber vinho para o pai, deitou com ele, dormiu. No dia seguinte a mais nova deitou com ele, dormiu. Tiveram 2 filhos, moabitas e amonitas, grandes adversários de Israel. Uma coisa é eu ser perdoado por Deus, outra coisa é estar isento das consequências. E nesse sentido eu preciso ter bastante clareza de que muito possivelmente alguém poderá ser perdoado e ainda assim não ser absolvido das más consequências. Antes de uma família voltar para a nossa igreja, eles quiseram voltar. Uma dessas famílias que agiu dessa forma comigo. E eles vieram conversar comigo e disseram: queremos voltar. E eu disse: não, aqui não é o seu lugar. Me cozinharam em alta temperatura na igreja, dizendo: o que você fez? Por que você é tão bom assim que você não quer que essa pessoa volte para cá? Eu disse: não, eu não quero. Enquanto ele não reconhecer o seu pecado, ele vai contaminar outros aqui e eu não quero. E então, depois de um tempo, essa família voltou e disse: nós estamos arrependidos. Eu disse: e tem uma consequência. O que vocês fizeram foi muito grave. Vocês precisam ir perante a igreja e pedir o perdão da igreja. E eles disseram: estamos prontos para isso. Agora pode voltar. Agora pode voltar. Vocês estão perdoados, mas não livres da consequência. Então eles foram perante a igreja. E chegaram perante a igreja e disseram: o que nós fizemos, estamos arrependidos. Nunca devíamos ter feito. Um deles pegou um papel que escreveu, olhou para nós pastores e disse: eu pequei contra você, eu pequei contra você, eu errei contra vocês jovens, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e todos eles foram recebidos. Não antes deles sofrerem as más consequências das escolhas que fizeram. Esse é um equilíbrio difícil. E é um equilíbrio que exige sabedoria, discernimento e muito temor, muito temor. Mas eu preciso aprender a perdoar como Deus em Cristo me perdoou. E o texto de Efésios 4 que nós lemos diz: compadecendo-se mutuamente, a mesma palavra que Jesus usa em Mateus 18, e então eu vou desfrutar da graça dele. Nós vamos sair daqui com alguns desafios. Primeiro deles, quando eu for ofendido, eu vou lembrar que há um Deus por trás. Segundo deles, quando eu for ofendido, eu vou lembrar que eu posso ver as necessidades do meu ofensor e de alguma maneira prover para ele, sei quando possível, se é que é possível. Terceiro deles,
eu não vou vingar a mim mesmo, mas eu vou entender que Deus ouve as ofensas e Deus intercede em favor dos seus filhos. Quarto, perdão não é uma questão de emoção, nem de mais fé, mas é uma questão de decisão e de obediência. Quinto, eu tenho um modelo de Cristo para eu exercitar, ainda que em sexto lugar eu tenha que ter um discernimento para saber quando eu deveria usar o princípio de que eu posso perdoar, mas não necessariamente absolver completamente. Fechado? Desafio enorme, não é? E eu queria orar com você antes de nós terminarmos. Eu queria pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Eu queria orar com você, queria que você curvasse sua cabeça. Eu quero orar com você. Pai querido, eu quero louvar teu nome, porque o Senhor, em Cristo, o Senhor nos perdoou completamente, perfeitamente. E nós queremos te adorar, ó Deus, queremos te louvar, te bendizer. Não fosse isso, ó Deus, estaríamos perdidos em nossos delitos e pecados. O Senhor não esperou que melhorássemos para que viesse em nossa direção. O Senhor veio em nossa direção, inimigos quando éramos, adversários quando éramos, e nos amou com um amor intenso e nos perdoou de uma maneira inimaginável. Ajuda-nos, ó Deus, diante das nossas lutas e desafios, diante das nossas muitas experiências dolorosas, a perdoar como Deus em Cristo, o Senhor em Cristo nos perdoou. Muito obrigado por essas vidas que aqui estão. Que cada uma delas saia daqui com um desafio de ser um modelo de perdão, assim como Cristo foi. E é em nome dele que nós oramos. Amém e amém.